Muito bem, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Adriano Souza, do site adrianosites.com.br. Voltei trazendo mais uma sequência de videoaulas. Nós iremos estudar agora um pouquinho sobre os conceitos de orientação a objetos. Nós iremos ver os conceitos básicos de declaração de uma classe, como utilizar uma classe, os princípios, os fundamentos da orientação a objetos aqui no PHP. Nós veremos um pouco de teoria e veremos um pouco de prática, ok? Aqui nos conceitos básicos sobre orientação a objetos, nós iremos entender o que é orientação a objetos, classe e o próprio objeto. Vamos estudar esses conceitos agora, pessoal. Bom, pessoal, objetos são itens que contêm elementos de uma classe. Faz referência ao conteúdo da mesma, ou seja, você tem uma classe que define algumas informações, alguns comandos, e você cria um objeto que faz referência ao conteúdo desta classe. Por outro lado, pessoal, a classe ela é um molde básico de onde a gente obtém os recursos para a criação e manipulação de objetos. Logo de início parece complicado e realmente é complicado de entender no começo, pessoal. Vejamos algumas explicações mais parecidas com a realidade de nosso dia a dia. Pense em uma bola qualquer, e veja que em nossa mente já temos o conceito de bola. Porém, quando pensamos em bola, ou bolas, podem ser várias bolas, nós sabemos, diante da nossa experiência de vida, nossa vivência, que existem vários tipos de bolas, tá? Existem variados tipos de bolas. Nós temos, por exemplo, bola de futebol, bola de basquete, bola de vôlei, tênis e etc. Tá? Temos bolas de golfe, bolas de sinuca, existem, enfim, diversas bolas em nosso mundo real. Bom, como nós temos vários tipos de bolas, cada um com sua aplicação própria, porém, todas são bolas e têm basicamente a mesma base em comum. Todas elas são redondas, tá? Obviamente que as bolas são redondas. Bom, agora que descobrimos essa novidade que todas as bolas são redondas, o que significa isso? O que isso tem a ver com a orientação a objeto e classes e tudo mais? Apesar de todas as bolas, por exemplo, elas terem um formato parecido, cada uma delas tem uma particularidade que poderíamos citar aqui, ok? Elas poderiam ter uma textura, ter um raio, um tamanho diferenciado, ter uma aplicação, ou seja, para que ela se destina. Ela pode ter uma cor, pode ter diversas propriedades, tá? Cada uma apropriada para cada caso de uso, tá, pessoal? Bom, tomando isso como base, vamos supor que temos uma classe chamada bola, e esta classe contém a base do que é uma bola. Porém, ela não nos diz que tipo de bola é, sabemos apenas que se trata de uma bola, ou seja, nós temos aqui uma bola genérica, ela não é de futebol, não é de tênis, ela não é de golfe, ela não é de basquete, enfim, ela é simplesmente uma bola. Eu poderia fazer o que eu quisesse com ela, eu poderia chutar, jogar vôlei, bater nela com um taco, como se fosse beisebol, ok? Eu poderia fazer tudo isso. Mas para que eu use esta bola para alguma finalidade, eu preciso definir que tipo de bola seria. Qual seria seu uso? Pois eu não posso usar uma bola genérica para todas as aplicações que fazem uso de uma bola. Como eu disse um pouquinho atrás, eu poderia chutar, eu poderia usar um taco para bater nela como se fosse beisebol, poderia jogar basquete, vôlei, poderia jogar futebol. Mas na prática isso não é funcional, porque se você precisa de uma bola de vôlei, você vai até uma loja e você compra uma bola de vôlei. Se você precisa de uma bola de basquete, você vai comprar uma bola de basquete, ok? Imagine jogar golfe com uma bola de futebol, não teria como, né, pessoas? Imagina aquele buraco lá Imagina aquele buraquinho lá do campo de golfe, como é que você iria enfiar uma bola de futebol lá dentro? Bom, o que nós entendemos aqui é que existe uma bola padrão, que não diz qual é a sua finalidade, mas que serve de base para outras bolas com uma aplicação específica. Perceba que nós temos aqui uma bola
genérica, ok? Sem definição, que eu posso chamá-la de classe, ok? Esta bola aqui, que eu coloquei um textozinho dentro dela, a bola, veja que ela é uma classe. E eu tenho aqui outros tipos de bolas diferenciados, tá? Veja que eu tenho aqui uma bola de futebol, uma bola de basquete e eu tenho aqui uma bola de tênis. Estas bolas aqui, elas podem ser tratadas como objeto. São objetos derivados desta classe bola aqui, ok? Com base nesta classe bola, eu posso criar diversas bolas definidas para alguma finalidade específica, ok? Certo, mas eu ainda não entendi. Então, ok, basicamente, pessoal, uma classe é um molde que os objetos irão tomar como base. Vamos agora ver de uma forma mais lógica. Vamos pensar nesta tal classe chamada bola e que ela tem algumas propriedades, tá? Eu tenho aqui o nome da minha classe chamada bola e veja que eu defini aqui algumas propriedades para ela, que seria um raio, ou seja, o tamanho da bola, a textura e a aplicação. Então eu tenho aqui 3 propriedades que podem definir esse meu objeto bola. Perceba que esta bola não me diz muito. Eu sei que ela tem um raio, ela tem uma textura e tem uma aplicação. Porém, eu não tenho as informações aqui. Qual é o tamanho deste raio, qual é o tipo de textura que ela contém e qual é a aplicação que eu vou fazer uso desta bola. Mas agora eu vou pegar a classe chamada bola e com base nela definir outros tipos de bola, como por exemplo, uma bola de basquete. Em nosso mundo real, nós sabemos como é uma bola de basquete, tá? Se você encontrar uma bola na rua, você sabe definir se essa bola é de futebol, de basquete ou de qual esporte ela seja. Lembrando, só uma correção, em alguns slides aqui atrás, eu defini aqui que todas as bolas são redondas, tá? Que elas têm uma aplicação aqui em comum, que todas são redondas, tá? Porém, se nós olharmos para uma bola de futebol americano, não sei se eu posso chamá-la de bola, tá? Ela não é redonda, tá? Então ficou aqui a correção, que existem lá a bola de futebol americano, que ela não é tão redonda assim. E eu vou definir aqui a bola de basquete, pessoal. Tá? Esta bola de basquete, ela tem as seguintes propriedades que eu posso aplicar a elas, tá? Aquelas características que nós temos aqui da classe bola, que é o raio, textura e aplicação. Aqui na minha bola de basquete, que eu poderia já chamá-la de objeto, eu posso definir alguns valores para essas propriedades, tá? O raio, por exemplo, eu apliquei aqui um valor de 13. A textura, eu coloquei aqui simplesmente textura tal, poderia ser qualquer tipo de textura, tá? Eu não sei definir para vocês aí qual é a textura de uma bola de basquete, isso aqui é apenas um exemplo. Aplicação. Basquete, ou seja, essa bola aqui ela vai ser usada para jogar basquete. Da mesma forma, eu tenho uma bola de futebol, que também eu poderia chamá-la de objeto, que deriva lá da minha classe bola, ok? Veja que esta bola de futebol pega as propriedades da bola, que é aquela classe, aquela bola padrão que eu tenho lá atrás, e aplica nela as suas características. Por exemplo, eu apliquei aqui um raio de 11, uma textura de couro, aqui apenas a nível de teste, e a aplicação que ela faz parte é uma aplicação futebol, ou seja, esta bola foi criada, foi fabricada para jogar futebol. Mas estas propriedades aqui, elas são basicamente lá da minha classe bola, ou seja, a minha bola genérica, só que lá eles não têm valores definidos. Eu fiz isso agora com os meus objetos. Como foi possível ver, a bola padrão, que é a nossa bola genérica, contém algumas propriedades, mas não tem uma definição do objeto final, ou seja, ela não define algumas propriedades comuns para vários tipos de bolas, mas ela por si só não é uma bola pronta para sair jogando. Ok? Ela define algumas informações, algumas propriedades, mas ela não define por si só qual é a finalidade que ela tem, ou seja, não dá para pegar aquela bola padrão, aquela classe bola e sair jogando com ela.
Este molde, pessoal, a classe precisa ter seu objeto criado, recebendo algumas características e só então é possível fazer uso desta bola, tá? Eu tenho aqui uma classe chamada bola e os objetos são as bolas de basquete, bolas de futebol e outras bolas que vão derivar da minha classe bola. Eu não sei se ficou bem claro aí para vocês a princípio essa questão da bola. Eu vou falar um pouquinho agora sobre veículos, tá? A mesma coisa nós podemos comparar com veículos também. O veículo ele é um termo genérico, podendo existir uma infinidade de tipos e com características diferentes entre si. Podemos pensar que um molde, ou seja, a classe veículo, teria as seguintes propriedades. Eu poderia colocar lá passageiros, tipo, combustível, portas e autonomia, ou seja, quantos passageiros cabem, se é o tipo, se é um carro, caminhão, ônibus ou van, o combustível, que tipo de combustível usa, álcool, gasolina, diesel, e portas, ou seja, o número de portas que tem esse veículo, 2, 4, ok? E autonomia, quilômetros por litro de combustível que esse veículo utiliza, tá? Nós sabemos, com nossa vivência no mundo real, que existem diversos tipos de veículos. Existem de veículos pequenos, grandes, com 2 portas, 4, que usam gasolina, álcool, que cabem 4 pessoas, 5, que cabem mais de 5 pessoas. Temos veículos de carga, ônibus e tantos outros que existem. Ok, pessoal? Bom, na próxima aula nós veremos um pouco mais de teoria, porém bem mais voltada ao código e programação. Na próxima aula, então, nós iremos ver um pouquinho mais sobre essa teoria aqui de classes, porém nós iremos aplicar os conceitos aprendidos aqui nesta aula um pouquinho mais voltado no código mesmo, na parte da programação em si. Beleza, pessoal? Espero vocês na próxima aula, então.